Faz o seu, cara, sabe? Literalmente, faça o seu. Não é toda hora ficar comparando. Parece até jornalista esportivo, pô. Mauro César Pereira, falar um pouco sobre essa entrevista do José Botto, se você concorda, te pergunto se você concorda com essas palavras especificamente com relação à utilização dos jogadores das categorias de base e também outros temas que o José Botto tratou, né? Afirmou que seguirá tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade, que a Libertadores é difícil de prever, é mata-mata. E o brasileiro, por ser a certeza, é a prioridade do Flamengo. Também falou de outros temas, né? O diretor de futebol do Flamengo falou até sobre o Mick Johnson, falou que foi um erro de timing naquele momento e que se tivesse trazido no meio das contratações mais tsunamis, foi o que ele disse, talvez não houvesse esse burburinho. Falou sobre bastante coisa o José Botto. Queria que você falasse então sua opinião sobre as palavras do diretor de futebol do Flamengo. As entrevistas do Botto são um desastre. São um desastre. E a capacidade dele de falar coisas totalmente sem cabimento realmente chama atenção. Primeiro, ele lá no Catar deu uma entrevista para a imprensa da Espanha, para o Diário AS, de Madrid. Não foi perguntado exatamente, até publiquei no meu blog, ele não foi perguntado exatamente sobre Filipe Luís na Europa, tá? A pergunta foi outra. Vou até pegar a pergunta exata aqui, eu publiquei um texto hoje no meu blog sobre isso, tá? A pergunta foi, deixa eu pegar a pergunta exata. Será que Filipe Luís vai ser um treinador top? Vai ser difícil mantê-lo. A resposta, em resumo, já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo ao De Zerbi, Roberto De Zerbi, que tive no Shakhtar. Ele é incrivelmente dedicado, trabalha incansavelmente a analisar os adversários e sua própria equipe. Depois de mais um ano aqui, no caso do Flamengo, estará pronto para a Europa. Além disso, mais um ano no Flamengo será muito bom para a sua carreira futura. E parece que ele vê o Flamengo como uma espécie de incubadora de técnico, né? Ninguém perguntou sobre a Europa. Perguntou se é difícil mantê-lo, né? E fez uma pergunta sobre o técnico, sobre o trabalho do Filipe Luís, né? Ele vai ser top, coisa. Não falou em Europa. Ele fala da Europa. Ele pode até pensar isso, gente, mas ele, no papel de diretor de futebol do Flamengo, ele não pode falar um negócio desse. Não tem cabimento. Ele tem que falar que quer o Filipe do Flamengo. Já que ele é tão bom, né? E ele acha bom, e se não achasse bom, ele teria que ser demitido, porque se ele acha que o trabalho do Felipe não é bom, então ele não serve para o Flamengo. É óbvio que o trabalho do Felipe é bom. Isso não é algo que esteja em discussão, está muito evidente que o trabalho dele é muito bom. Então, se a ideia é continuar com ele, por que falar em Europa? A visão, muito claramente, é de alguém que vê o Flamengo como menor do que o futebol europeu. O Flamengo só é menor, como o Palmeiras também, que ele, absurdamente também, como também a presidente do Palmeiras já falou bobagem sobre o Flamengo, ele falou essa besteira aí. Não tem nada que falar um do outro aí, como o Mauro disse agora, é uma besteira total, uma coisa meio 15 anos. Para quem seria o Palmeiras nesse contexto? Né? Nenhuma necessidade. Mas, tirando aquela elite dos grandes, dos grandões, que tem torcidas globais, faturamentos absurdos, Flamengo, Palmeiras, os grandes clubes do Brasil, no caso esses dois, pelo fato de não estarem aí no Transferban e afins, né? Não devem nada para a maioria dos times da Europa. Alguém acha que o time médio da Espanha, da Itália, da Inglaterra é maior que o Palmeiras? Não é. Até o faturamento dos dois está muito acima da maioria dos times europeus. Ainda mais se falava dos times onde ele trabalhou. No Benfica, onde ele era o cara do scout, o Benfica é menor que os dois que eu citei, não tenho a menor dúvida disso. O Benfica pode ter muitas glórias lá dos anos 60. Né? Quando foi campeão europeu, há muito tempo é um coadjuvante do cenário internacional na Europa, apesar de estar na zona do euro, que o beneficia por ter uma moeda mais forte, né? É uma questão geográfica até, né? Ele trabalhou no time da Croácia, cujo nome nem lembro, no Shakhtar, na Ucrânia e no PAOK da Grécia. Não comparece os times com o Flamengo? É de brincadeira, né? Ele está no patamar mais alto que ele já alcançou e ele fala como se o Flamengo fosse menor do que os times europeus. Eu acho incrível como que o Flamengo tolera que o profissional que o Flamengo contratou para esse papel dê esse tipo de declaração. Porque se ele vê o Flamengo dessa maneira, o que ele está fazendo lá? E essa do João Vitor é absurda. Absurda. Ele fala como se aqui no Brasil fôssemos umas coisas esquisitas que pressionam o jogador quando erra. Eu não vou nem falar do Vinícius Júnior, tá? Mas eu cito alguns casos no texto que eu escrevi. Felipe Coutinho e Dembélé, contratados por valores de torno de 115, 120 milhões de euros depois da venda do Neymar para o PSG. Os dois fracassaram no Barcelona e foram muito criticados e foram embora. Né? Eboué no Arsenal. Chegaram a telefonar para o clube pedindo a cabeça do jogador depois de um jogo com o Wigan que ele falhou, por exemplo. O Pamecano, o zagueiro francês do Bayern de Munique, fez uma má partida contra o Manchester City, sofreu ataques racistas.
E por aí vai. Que papinho é esse de que aqui no Brasil se persegue o jogador que vai mal, na rede social, e lá fora nada, na Europa nada? Que conversa é essa, cara? Que papo furado é esse? Como é que foi a volta do Jorge Jesus a Portugal depois que saiu do Flamengo? Muita divisão entre os adeptos do Benfica, metade a favor dele, da volta, a outra metade não tolerava mais porque ele treinou o Sport, o rival, lá de Lisboa. E depois ele foi muito detonado até ser demitido com as 2 derrotas que sofreu para o Porto no final daquele ano. Né? Que história é essa, cara? De onde saiu isso? Como se aqui do Brasil ele fala, não, porque lá persegue... O João Vitor nem foi tão criticado assim. E aí entra o erro dele e também do técnico. Porque o João Vitor, primeiro, ele não é sub-17. O João Vitor fará no dia 1º 19 anos. Então, ele é sub-20. Já passou do 17. Sub-17, 17 para baixo. Já tinha 18 anos desde 1º de janeiro. E ele viajou em janeiro desse ano para a pré-temporada nos Estados Unidos e sempre esteve junto com o elenco profissional. Só desceu para o sub-20 naquele Mundial que o Flamengo jogou e tal. Situações muito específicas. Esse menino praticamente não jogou no sub-20, porque o Felipe Luiz gosta dele, o treinou na base e o puxou para o profissional. O que houve foi uma má preparação, até de cabeça, para o garoto estar pronto, maduro, na hora que fosse preciso entrar em campo. Ele, Boto, não contratou outro zagueiro, ficou com os 2 Léo e com o Danilo. E N vezes falamos, vários de nós da imprensa falaram, olha, uma hora vai ter que botar um garoto. O Cleiton entrou contra o que está saindo do Flamengo agora, contra o Bahia, e não foi bem. Até o gol do Bahia, que decide aquele jogo 1-0 do Bahia, ele participa, ele erra. Aí o João Vitor entra contra o Sport, tendo que fazer a cobertura do Emerson Royal, que é a contratação que ele fez por 9 milhões de euros, muito questionável, jogador que tem mais currículo do que futebol. E ele se afundou naquele jogo. Porque o lado direito do Flamengo estava muito ruim, muito mal. O Léo Pereira do Sport deitando e rolando, o Flamengo chegou a tomar 1-0 no Lanterna rebaixado do Sport. E aí vem um jogo contra o Fluminense, ele recua a bola mal, e o Rossi faz atrapalhada e surge o segundo gol do Fluminense. O gol que dá a vitória ao Fluminense ao final, porque foi 2-1. O erro maior foi do Rossi. Mas o João Vitor também foi criticado, claro, porque ele recuou a bola na fogueira. Isso é do jogo. Isso acontece. Não é só no Flamengo. Pode acontecer no Palmeiras e qualquer outro clube. E na Europa acontece também. Aí ele fala em vender um jogador como se fosse a única opção. Isso é o mais absurdo. Desvalorizando no mercado o atleta jovem. E ele mesmo diz que em 5, 6 anos vai estar num ótimo momento, que ele vai brilhar muito e tal. Prevê o futuro de sucesso e fala em vender. Por que não preparar o garoto, utilizá-lo para que ele dê retorno técnico e depois seja vendido? E mais bem vendido, porque se ele estiver jogando, ele vai valer mais. Por que vender e colocar um percentual para venda futura se o garoto é bom? Então ele não tem capacidade de, junto com a comissão técnica, trabalhar esse menino para que ele mais bem preparado possa jogar? Porque o erro foi não tê-lo colocado em jogos. Por 8-0 na vitória, estava 4-0 no primeiro tempo, põe o garoto no segundo tempo. Aí o Felipe Luiz poderia ter feito isso. E cabe a ele conversar isso com o Felipe. Vamos deixar o garoto jogar um pouco, vamos botar quando tiver oportunidade, dar uma rodagem para ele, uma hora ele vai ter que entrar. Se não fez, errou. Se fez e não convenceu, não teve poder de persuasão junto ao técnico. Ele é o chefe dele, né? Não pode escalar, mas pode interferir nesse tipo de discussão, porque é uma discussão que vai além da escalação, é uma questão de como você prepara um jovem. Eles erraram com o João Vitor, não prepararam adequadamente. E quando lançaram, o garoto foi mal. Mas isso tem cura? Claro que tem cura. O Wesley, ele chegou a trabalhar com o Wesley. O Wesley era muito mais criticado do que o João Vitor. Ainda muito mais. Deu a volta por cima, foi vendido por 25 milhões de euros para Roma. E foi para a seleção brasileira. Então, que história é essa? Como se tivesse que vender. Então para trazer um cara lá de fora para fazer isso, deixa o Marcos Braz. Ou qualquer um brasileiro aqui. Quer dizer, por que vai trazer um cara de fora que supostamente tem uma visão mais profissional, um diretor esportivo? O que é isso que ele está sugerindo aí? É o de sempre. Ele no Brasil tem que tentar mudar as coisas dentro do Flamengo. Então a Flamimimi vai para a rede social e ataca o jovem jogador, aí ele quer vender o jogador. Como é que é isso? Que história é essa? Peraí, não estou entendendo. Não estou entendendo. As entrevistas do Boto são desastrosas. E a forma como ele olha o Flamengo, ele fala do Flamengo, na minha visão, ele vê o Flamengo como algo menor. Ele não tem noção de onde ele está. Não está no PAOK. Não está no Benfica com as suas glórias do passado. Ele está no campeão da América, campeão brasileiro, maior torcida da América do Sul, da América do Norte, sei lá de onde. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu acho incrível como é que o Flamengo tolera isso. Pagar alguém para falar esse tipo de absurdo em entrevistas para a imprensa internacional. Isso voltou a botar a plaquinha de vende-se do João Vitor, né? Vende-se.
Olha essa, rapaz. Eu, hein? Onde já se viu? E sobre o Johnston, pelo menos ele admitiu. Ele fez a atrapalhada porque estava contratando o jogador e o nome do Johnston, do Mickey Johnston, vazou antes das contratações mais importantes. E aí, o que aconteceu? Peraí, é isso que vão trazer? Um jogador que ninguém conhece? O Flamengo precisa de outro jogador, o Gerson tá saindo, o Wesley tá saindo. Esse é o contexto. Aí ele fala, não, porque lá eles gostam de grandes nomes. Ah, o Real Madrid gosta de quê? O Barcelona gosta de quê? O Bayern de Munique gosta de quê? O Bayern de Munique foi contratar o Juninho X ou foi contratar o Harry Kane? Ah, pelo amor de Deus, né? É cada coisa assim... É abjeta a entrevista. Realmente uma coisa assim, lamentável sobre todos os aspectos. Vamos para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, já a gente volta com a reta final do nosso bate-pronto. Seguimos no YouTube e, Bruno, para além desses pontos que trouxeram o Mauro Betti e o Mauro César Pereira também, uma falta de noção, né, pô, tá acabando o ano, o time é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, Verdade. Fez uma boa partida no Mundial de Clubes, uma boa final, além da campanha como um todo. Pra que trazer essa tensão desnecessária, né? A gente sabe que no Flamengo as coisas têm uma repercussão muito grande, porque é um clube gigante. Vai curtir um ano novo tranquilo, né? Pra quê? Isso que com certeza. E assim, isso aí até pesa contra o nosso meio de imprensa, mas, cara, se eu fosse assessor, eu ia falar pros caras, cara, dá entrevista só quando é obrigado. Não fala muito. Principalmente nas férias, né? Cara, curta as férias, pô. Nas férias, deixa isso quieto.